Noite, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui só para apresentar os problemas da aula de hoje ligados à busca em grafos e representação de grafos. Então, são esses 10 problemas aqui e vamos a eles. O primeiro é um problema assim, de teoria de grafos, né? Que é assim, ele dá um N, 430, e quer que você diz se é possível construir um grafo 3 regular ou não. Se for possível, você tem que mostrar um gráfico. Então, olha só, para eu saber quando é que é possível, basta usar aquele teorema 1 da teoria de grafos, que soma dos graus é igual a 2 vezes o número de arestas. Então, dá até para fazer de cabeça, né? Soma dos graus. Como o grafo é 3 regular, se tiver n vértices, 3n. Ó, 2 vezes o número de arestas. Bom, só é possível realizar isso se o n for par. Então, para 4 tem solução, para 3 não. E se for, quando ele é par, sempre é possível fazer. Aí vai ficar como um problema para vocês criarem esse gráfico. Qualquer gráfico, esse é aquele tipo de problema, qualquer resposta correta é aceita. Tá? O problema 2 ele é um pouco mal descrito. Deixa eu explicar, mostrar primeiro a figura. Então ele é assim, ó. Você tem um grafo, né, nesse caso aí, com 6 vértices, e cada vértice tem uma cor. Então, aqui, ó, vértice 1 cor 1, vértice 2 cor 2, vértice 3 cor 2, desculpa, vértice 1, vértice 2, 1, 2, 3, etc. E aí ele define um conjunto para cada cor, que é o Q de a cor K. Q de K, o que, que é? Q de K é, ele contém as cores de vértices que são vizinhos a vértices que tem cor K. Né? Então, por exemplo, aqui, o K de 2, quem que é? Bom, quais são os vizinhos a cor 2 aqui? Quais as cores dos vizinhos a cor 2? É 1 e 3. Né? Aqui no caso A1 pode ser 2 ou 3 também. Agora, o 1 sendo vizinho do 1, isso não conta. Então, como é que resolve esse problema aqui? Ele quer saber esse conjunto máximo. A coisa mais fácil é você criar um outro grafo aqui, onde os vértices são as cores. Tá? E como é que são as arestas desse grafo aqui? Você olha todas as arestas do grafo original e vê. Cada aresta, vê quais são as duas cores da ponta. E cria uma aresta aqui correspondente, desde que não repita a aresta e não coloque loops nesse outro grafo. E agora? A resposta é simplesmente qual é a cor que tem maior grau aqui. Nesse exemplo aqui, a cor que tem maior grau é 3. Se tiver duas cores com o mesmo maior grau, você tem que escrever a menor dela. O, o terceiro problema é um problema assim, ó, como problema de espalhamento de contaminação. Então, você tem aqui 100 pessoas e pessoas numeradas de 0 a 99, e você tem 4 grupos. E aí ele diz para cada grupo quem são as pessoas que fazem parte dele. Então, grupo 1 tem 2 pessoas, 1 e 2. Segundo grupo tem 5 pessoas, 10, 13, 11, etc. E aí ele quer saber, ele supõe que a pessoa 0 é uma pessoa suspeita, está com suspeita de ter um vírus lá que pode transmitir. Quer saber, todo mundo que teve contato com a 1 é suspeito também por transitividade. Ele quer saber quantos são. Então, olha aqui, nesse exemplo aqui, a resposta é 4. Por quê? Porque, olha só, o 1, o 0 faz parte desse grupo 3 aqui, que está o 0 e o 1. Porém, o grupo 2 tem o 2 aqui, que também faz parte. Então, esses dois grupos se juntam.
E, finalmente, o terceiro grupo tem o 2 aqui também. Então, esses se juntam. Então, o grupo que tem o zero tem quatro elementos nela. Então, a resposta é 4. Então, a solução aqui, a melhor solução, a melhor maneira de resolver é com o Union Find. Então, você começa dizendo que você pode criar aqui 4 grupos, 4 vértices artificiais, seriam um vértice para cada pessoa e mais 4 vértices, vértice 100, 101, 102, 103, em que quando as pessoas estão no grupo 1, eu digo que elas estão no vértice 100, né? Quando estão no grupo 2, elas estão no vértice 102. No grupo 3, 102 e assim sucessivamente. Agora, quando, por exemplo, o 2 aparece aqui no grupo 101 e no 100, desculpe, no 100 e no 103, você tem que juntar o 100 com o 103. Então, é um union find que faz a junção dessa forma. No final, você mostra qual é o componente ali com maior elemento. Esse aqui é um problema, que é bonitinho, mas que tem uma questão aqui de implementação. Esse problema é assim, tem um quadrado n por n, está particionado em n cores. E ele diz para cada cor quais são as células aqui do quadrado que fazem parte. E aí ele quer saber o seguinte, se todo esse particionamento aqui é de tal forma que cada área de uma cor seja contígua. Então, uma área contígua é uma área tal que cada elemento daquela cor compartilha pelo menos, ou aqui uma linha aqui horizontal ou uma linha vertical, né, com outro elemento do grupo. Né? Aqui, por exemplo, nesse exemplo, o conjunto ele diz assim, ó, a divisão, o particionamento é bom. Nesse aqui é ruim. Por quê? Porque, olha, o conjunto dos 5 aqui, esses 2 5 estão separados, ó. Não tem uma linha aqui em comum, esses aqui com esses daqui. Então, esse é um conjunto ruim. A entrada é assim, ele diz o tamanho do n, depois ele dá a descrição, quais as posições da cor 1, 2, 3 e 4, até n-1. A enésima cor você descobre verificando o que faltou. E ele descreve aqui as posições onde tem aquela cor. Então, 1 aqui, 2 aqui, opa, volta lá. 2 aqui, 3 aqui, 3, 2 aqui, 2, 2 aqui. Então, ó, essa cor aqui é contínua. Qual o problema desse problema aqui, que inclusive eu tive tempo de depois acertar isso aqui, para passar ele? É que, assim, essa descrição aqui, ela é uma descrição que pode ter erros. Quais os tipos de erro que eu descobri, e depois também lá no chat, lá tinha comentários sobre isso, lá no fórum. E assim, as posições aqui podem ter erradas, pode ter mais de uma, pode ter repetição, tá? E além disso, olha que coisa absurda, eles podem colocar mais do que N posições aqui em cada linha, você tem que ser abandonada. Então, fica o desafio para vocês resolverem isso aí com essa chatice aí de saída, de entrada. Bom, o próximo problema aqui é o problema de descobrir a cobertura mínima numa árvore, tá? O que é uma cobertura de vértice? É melhor olhar aqui o exemplo. Uma cobertura de vértices é um conjunto de vértices tal que todas as arestas do gráfico têm uma ponta desse conjunto, tá? Então, nesse exemplo aqui da árvore, a cobertura mínima tem 5 vértices. E é assim, ó, as folhas não fazem parte da cobertura, mas os pais das folhas, esses 4 aqui, tem que fazer. E, então, isso aqui pode ser resolvido, e assim, isso aqui dá uma solução recursiva, né? Que, na verdade, pode ser implementada com a busca em profundidade da seguinte maneira.
Quando você chegar numa folha, ela nunca faz parte da cobertura. Isso aqui, chego no 9, ela nunca faz parte da cobertura. E agora? O pai dela tem que fazer. Né? O pai dela tem que fazer, o pai dela tem que fazer, o pai dela tem que fazer. E aí esse critério pode ser ampliado não só para as folhas, qualquer vértice. Se ele tiver na busca de profundidade, se eu descobrir que algum filho dele não faz parte da cobertura, então ele tem que fazer. Por exemplo, aqui, ó, o 6 tem que fazer porque o 9 não faz. O 4 não precisa fazer porque o filho só tem um filho aqui. O 2 precisa fazer parte, porque tem um filho que não faz parte. E assim sucessivamente. Tá? Então esse problema é uma mudança, você tem que mudar a busca de profundidade para refletir isso. O próximo problema, que é um problema clássico, que é assim, dado um gráfico, você quer saber se ele é bicolorível ou não. Ou seja, se você consegue fazer uma coloração própria, atribuindo apenas duas cores ao gráfico. E esse problema aqui pode ser resolvido também, está ilustrado aqui no exemplo com a busca em profundidade. Tá? Você faz como? Você começa assim, a busca colorindo aquele vértice com a cor 1. E aí, tipo assim, é construtiva a solução. Aí os filhos dele têm que ter cor 2. Você vai lá e vê, nunca pode existir um filho dele, um novo vértice aqui na busca. Nunca pode existir um filho dele que tem a mesma cor que ele. E aí você atribui o quê? Aos filhos a cor oposta. Então aqui, eu chego aqui, esse cara vai ter cor 1. Então esse filho tem que ter cor 2. Esse tem que ter cor 1, cor 2, cor 1. E esse outro filho também tem que ter cor 2. Aqui, esse tem cor 2, esse tem que ter cor 1. Esse tem cor 1, esse tem que ter cor 2. Esse tem cor 2, esse tem que ter cor 1. Nota que aqui, mesmo que tivesse um ciclo, o 8 seria filho do 10, eu poderia colorir o 8 com a cor 2, por quê? Porque o vizinho dele seria o 5 aqui, que tem cor 1. Então, durante a busca em profundidade, tem que sempre olhar isso. Cada novo vértice, você já sabe qual a cor você tem que atribuir a ele, você tem que garantir que nenhum vizinho dele tem a mesma cor, que já esteja colorido, pode ter a mesma cor que eu estou querendo atribuir a ele. Então a solução aqui é construtiva. O próximo problema aqui, é um problema bonitinho aqui, que é assim, ó. Você tem uma galeria de arte aqui em forma retangular e você tem aqui a entrada no ponto 00. Lá no ponto MN, vértice oposto, tem um quadro valioso. E você tem dentro dessa galeria, dessa sala, alguns detetores de movimento. Tá? Cada detetor de movimento está numa certa posição e tem um certo raio de ação que são dados. Você quer saber se esse cara vai ser detectado, dada a sala e dados os detectores aqui, se esse cara vai ser detectado se tentar chegar lá. Você vai, ou por outro lado, se tem alguma maneira dele não ser detectado. Tá? E aí, como é que você resolve esse problema? Tem que fazer uma modelagem aqui. Como é que é a modelagem com um gráfico? Eu faço assim, eu vou criar um gráfico que, inicialmente, para cada detetor, eu vou colocar um vértice. Tá? E aí, agora eu vou interligar os detetores, caso o raio de ação, os dois círculos de ação dele, se interceptem. Né? Então, essas arestas aqui, ó, essas três arestas aqui, na verdade, inicialmente, eu coloquei olhando a interseção entre os círculos dos detetores. Agora, aqui nesse problema fica bem interessante você acrescentar mais 4 vértices artificiais, um para cada parede aqui. E agora eu amplio o gráfico fazendo o seguinte, eu acrescento também arestas entre os detetores e as paredes que eles interceptam. Então, esse aqui eu acrescento essa aresta, acrescento aqui, acrescento ali. Esse aqui não acrescento nenhum. E agora, como é que eu vou saber, dado esse gráfico, dá para saber se a pessoa que entra aqui pode chegar lá no quadro pessoas ou não? Bom, aí, ó, eu vou continuar com a modelagem da seguinte maneira. Bom, quando é que ele vai ser detectado? Quando aqui desse vértice, desse ponto K2 aqui,
Se eu atingir o K3, significa ó, que tem uma barreira aqui, assim, ó. Tem uma barreira desse ponto até esse, que esse ponto está ligado a esse por uma série de detetores. Então, esse cara vai ser detectado. Só que, na verdade, não é a única barreira. Tem 4 barreiras aqui possíveis entre esse para isolar esse ponto daquele. São as 4 mostradas. Então, esse problema aqui, como é que você resolve? Você tem que criar o grafo. Depois de criado o grafo, você vai nesses 2 pontos aqui e verifica se esse primeiro aqui atingir ou esse, ou se esse que atingir esse ou esse, significa que tem uma barreira, o cara não chega lá. Caso contrário, o cara chega lá. Temos esse problema. Próximo problema, um problema até da maratona de 5, 6 anos atrás, ele é assim, é um problema que você, posto real, você tem um reino onde as estradas aqui formam uma árvore, você tem as diversas cidades, a capital é sempre a raiz aqui da árvore, vértice, a cidade 1, vértice 1, e você tem o seguinte, está em vermelho aqui, os impostos que você tem que recolher em cada cidade, tá? E como é que você vai recolher esses impostos? Tem uma carruagem que vai sair daqui e vai percorrer todas as rotas aqui até chegar de volta aqui trazendo o dinheiro. Só que tem uma restrição. Essa carruagem tem uma certa capacidade que ela pode trazer, né? Então, você tem que obedecer isso. Aí, entre as cidades, você sabe as distâncias também. O que você quer saber nesse problema é qual é a distância mínima que essa carruagem vai percorrer no total para trazer todo o imposto para a cidade 1. E ele supõe que nas cidades intermediárias, todas têm um cofre bem em capacidade bem grande. Dá para colocar todo o imposto lá nele. Então, por exemplo, aqui, ó, para trazer esse imposto aqui, 9, aqui da cidade 4 para 1, eu tenho que trazer primeiro para 2, da 2 para 1. Agora, para trazer da 4 para 2, eu vou precisar fazer 3 viagens. Aqui é o teto desse número aqui dividido pela capacidade da carruagem. Só que multiplicado por 2, tá? Eu vou pegar essa distância e multiplicar por 2, que é uma ida e volta. Então, para levar 9, ela vem, leva 4, vem, leva mais 4, vem, leva 1. Então, a modelagem vai ser assim. E como é que isso é feito? Com uma busca em profundidade, tá? Em que eu vou preencher das folhas para a raiz, pós-ordem, né? Então, primeiro aqui, nas folhas, a distância total é 0. Tá? Agora, se eu tiver uma folha, é 0. E daqui para cá, e entre dois nós qualquer, se o pai desse cara na busca, aí eu tenho que ver o que está aqui, ver exatamente isso, né? Quanto que está aqui? Tá? Calculo o teto disso dividido por isso, multiplico por 2 vezes essa distância. Então, nesse primeiro caso aqui, esse é 9, teto de 9 por 4 dá 3. 3 vezes 2 vai fazer 6 aqui, vezes 3, 18. O total que ele vai caminhar, que a carroça vai andar é 18. Próximo. Ah, tá. E aí, olha só, o que eu posso ir fazendo é o seguinte. Aqui tinha 4, né? Aqui, ó. Quando eu olhei essa vinda daqui para cá, eu já acrescento esses 9 aos 13. Então, aqui agora já tem 13. E agora eu vim aqui. Aqui é 0 e daqui para cá é análogo, né? Eu tenho que fazer 2 viagens, cada 4 vezes aqui, 4 vezes esse percurso e total, né? Essa aresta 4 vezes, 2, 8. Essa 8 aqui tem 0, eu não gasto nada. E aí, aqui tinha 1, eu levo 5 para cá, fica com 6. Agora eu vou levar esse 6 para cá, vou ficar com 19. Eu vou gastar quanto? Eu vou ter que percorrer quanto? Esse 8, mais esse 18, mais o que eu tenho que percorrer aqui. Que é 8 mais 18 6, né? Aqui, ó, como é 6, eu tenho que fazer 2 viagens aqui. Eu vou andar essa aresta 4 vezes. Então, 26 menos 4, 30. 30. E aí, de forma análoga, vou fazendo isso aí no final das 52 aqui.
Então, é esse o problema. Nosso time passou esse problema na maratona. Próximo problema é assim, ó. É melhor olhar o desenho. Diz que tem uma empresa e essa empresa organizada hierarquicamente, ele te dá as árvores de organização, né? O que quer dizer? Quer dizer que a pessoa 9 é subordinada diretamente ao 6, que é subordinada ao 4, que é subordinada ao 2, que é subordinada ao 1. Ele quer, dada as árvores, a floresta, só estou mostrando uma árvore aqui, ele quer formar grupos de pessoas de tal forma que em cada grupo nunca tem uma pessoa e algum ascendente dele na hierarquia, tá? Para não ter nenhum constrangimento. Então, como é que resolve esse problema aqui? Bom, a gente pode argumentar que a solução é o seguinte, é olhar qual é a altura da árvore que tem a maior altura. E esse valor é a resposta. Por que isso aqui é a quantidade de grupos mínimos? Porque é o seguinte, ó, claramente o número mínimo, isso é um limite inferior, a altura é um limite inferior. Por quê? Porque se eu tenho altura, significa que eu tenho um caminho, né, com aquele número de vértices ali, né, mais um, né, a altura é o número de vértices do caminho, exatamente, E aí, todos esses vértices não fazem parte de uma hierarquia, então eles têm que estar em grupos separados, então, no mínimo de grupos tem que ter esse. Agora, por outro lado, dá sempre para realizar um particionamento baseado na altura. Como? Eu vou colocando os grupos pegando os nós de mesmo nível. Então, primeiro grupo, eu ponho todas as raízes aqui. Segundo grupo, segundo nível e tal. E, claramente, não vai ter nunca dois caras onde um é hierarquicamente superior ao outro, tá? Então, basicamente, então, aqui esse problema é olhar a altura dessa floresta. E a altura você olha assim, se vértice ou folha, a altura é 1. Né? Se ele não for folha, a altura, esse aqui, por exemplo, a altura as duas, eu olho aqui, a maior altura que eu tenho em algum filho dele, e somo 1. Até que corrigir aqui esse vai, porque assim, a altura é 1, se então, esse aqui resolve assim. E finalmente, é um problema clássico aqui, que é o problema de, dado uma árvore, você descobrir qual é o maior caminho que tem nessa árvore, que a gente chama também de diâmetro da árvore. Tá? Então, nesse exemplo aqui, o maior caminho que eu tenho é esse aqui, ó, do 9 até o 8. É um caminho que tem, não, desculpa, do 9 até o 10. Que é um caminho de tamanho 6, ou seja, tem 7 vértices nesse caminho aqui, tá? Nota que, então, só de cara a gente chama a atenção que o maior caminho que eu tenho na árvore não necessariamente passa pela raiz, tá? Pode ser, um maior caminho pode estar em alguma subárvore ali. E aí, como é que resolve esse problema? Bom, a busca em profundidade, ela vai ter que retornar, vou usar a busca em profundidade, né? Ela vai ter que retornar duas informações, que é assim, ó, qual é a altura do vértice da subárvore, né? E qual é o tamanho do maior caminho que tem naquela subárvore. Então, começa aqui no 9. Bom, a altura aqui é 1, e não tem, o maior caminho que tem é 0. Então, vem para cá. Qual é o maior caminho que eu tenho? O maior caminho que eu tenho aqui é 2, né? Porque é esse 1 aqui mais 1. E o maior caminho que eu tenho aqui é 1. Esse 1, como é que eu obtenho? Soma as alturas, tá? As alturas das duas maiores alturas aqui, dos filhos desse verbo. Soma as duas maiores. Sempre assim. Aqui agora, aqui a altura é 2 mais 1, 3. E o tamanho do maior caminho é 2 aqui, né? Essa altura não tem nada aqui. Aí, finalmente, eu chego aqui. Bom, antes eu vou ter que vir aqui, né, resolver essa parte, mas quando eu puder resolver o 2, depois que eu ter resolvido para cá e para cá,
eu vou ter a altura. Qual é a altura? É o máximo. 3 e 3, que é 3 mais 1, 4. E qual que é o maior caminho aqui? 3 mais 3, 6. Tá? Bom, 3 mais 3, 6. Tem uma coisa um pouco mais sutil do que isso para fazer. Veja aqui, por exemplo. Aqui, ó. Qual é a altura dessa árvore com essa raiz? A altura eu olho aqui, esse cara tem altura 1, esse cara aqui tem altura 4. Então, aqui a altura é 5. Nota que, qual é o maior caminho que passa pelo 1? Se eu pegar as duas maiores alturas aqui e somar. Vou pegar 4 mais 1, 5. Então, o caminho que passa por aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 arestas. Ele não necessariamente é o máximo, tá? Por quê? Porque tem um filho aqui dele que já tinha um caminho de 6. Se eu olhar o caminho que passa pelo 1, o maior caminho que eu tenho tem tamanho 5. Então, o processamento do maior caminho é o seguinte: primeiro você, para cada vértice, olha as duas maiores alturas dos filhos e soma e vê quanto que dá lá. Agora, você tem que receber dos filhos também, todos eles, qual é o maior caminho naquela subárvore. Se por acaso esse valor for maior do que eu calculei, eu adoto a maior. Tá? Então, aqui eu tinha calculado 5, passando pelo 1. Aí eu descubro, nessa subárvore tem um caminho tamanho 6. Então eu vou adotar aquele caminho. Eu já sei que o maior caminho não passa por aqui. Tá? Então esse é o último problema e é assim que resolve. Tá? Obrigado. Boa noite a todos.